Olá, pessoal. O vídeo de hoje vamos falar como a ansiedade pode desenvolver para um quadro de depressão. Sejam todos bem-vindos de volta ao meu canal. Eu sou a professora Josi e para falar sobre o tema, a nossa convidada é a psicóloga Camila Silveira. Olá, Camila. Olá, Josi. Oi, pessoal. Primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar no seu canal falando sobre esse tema. Muito obrigada. Eu sou a Camila, eu sou psicóloga, eu sou pós-graduanda em neuropsicologia. Quem vem primeiro, a ansiedade ou a depressão? Não tem uma regra específica de quem vem primeiro. Mas, de modo geral, a maioria dos casos, a ansiedade já aconteceu primeiro, né? Porque a pessoa às vezes não nota que está ansioso, está tendo alguns comportamentos, alguns pensamentos, e por não tratar da ansiedade, ela se torna um quadro de depressão. Mas, de modo geral, assim, pode acontecer sim de a pessoa estar depressiva e juntar com ansiedade, mas a maioria das vezes, primeiro é a ansiedade, que não foi tratada e se tornou uma depressão. O que é depressão? Você pode falar o conceito? Depressão é um estado emocional que a pessoa sente falta de energia, uma tristeza constante, que até é diferente de tristeza, né? A ansiedade, porque a tristeza você pode acordar triste por alguma coisa no decorrer do dia, outras coisas vão acontecendo, você fica bem. A depressão não tem nada que deixe você bem, é uma tristeza que fica o dia todo, atrapalha a rotina, porque a pessoa vai ficando sem energia, fadigada, né? E é uma tristeza constante. Então, essa é a depressão. Então, o mal-estar pode ser que passe por alguns minutos, mas sempre volta. Sim, é constante, né? Tanto que a pessoa com depressão, o momento que ela sabe é que assim, não ficou um dia, dois, é uma coisa 15 dias. E ela não para, não interessa se acontecer uma coisa muito boa, aquele sentimento de vazio, de angústia, vai estar na pessoa, vai estar dentro dela. E agora, a ansiedade e a depressão pode ocorrer as duas juntas ao mesmo tempo? Pode correr, né? Ocorrer. Assim como na primeira pergunta, né? Se você não trata bem a ansiedade, não busca ajuda, pode ser que ela venha tornar uma depressão e uma potencializa a outra, né? Que aí não tratou bem a ansiedade, não tomou a medicação, não fez o tratamento, vai ter a depressão e as duas podem acontecer juntas ao mesmo tempo. Os sintomas das duas são iguais ou tem alguma diferença para a pessoa poder diferenciar? Os sintomas não são iguais, mas eles são muito próximos. Por exemplo, essa falta de energia, a fadiga, né, a vontade de não fazer nada, porque o ansioso, ele pensa tanto, né, é tanta aquela carga emocional, a pessoa está pensando tanto, tanto, que vai esgotando as energias, né, dela, e aí no outro dia, né, ou mais tarde, enfim, ela começa a ficar sem vontade de fazer pequenas coisas, realizar pequenos hábitos, por exemplo, na academia, se for uma coisa que a pessoa fazia, se a pessoa gosta de assistir algo, ela começa a parar porque ela está sem energia, porque esgota a energia. E a depressão, além do sentimento de tristeza que eu tinha dito para você no início, também tem uma coisa muito significativa, é a perda do interesse das coisas que a pessoa mais gosta. Então, você pode notar que as duas patologias, elas elas batem um pouco uma com a outra, né? Por isso que o profissional de saúde mental é o melhor profissional para identificar o que é da ansiedade, o que é da depressão, que a pessoa com ansiedade também pode vir a criar uma angústia,
uma tristeza, porque essa fadiga, esse sentimento de não querer fazer nada, o desinteresse, vai fazendo com que ela fique angustiada, triste por estar procrastinada, não estar fazendo nada. E às vezes essa tristeza até ela não acha um porquê, né? Não sabe o que está acontecendo com ela. Então os sintomas são muito próximos mesmo. Então, pelo que você está falando, a pessoa ela sente uma falta de interesse até por fazer coisas básicas que antes ela fazia diariamente, ela Isso. para de fazer. Sim, porque ela vai esgotando a energia, né? Dando aquela fadiga mental, física, que vai cansando. É um cansaço mesmo, às vezes, que dá. E aí, depois que a pessoa começa a fazer terapia, passar no psiquiatra, começa a tomar as medicações, começa a fazer o efeito de animar, ter vontade, né? Então, elas se aproximam mesmo uma da outra. O que eu acho que é mais significativo é essa questão mesmo do sentimento de vazio, de angústia, porque o ansioso às vezes pode estar cansado ali, deitado, é um sacrifício lá lavar uma louça, mas ele não está angustiado, ele está cansado, né? Tá com uma preguiça. Agora o depressivo não, ele não quer que o dia começa, né? Porque viver está sendo difícil, então é uma próxima da outra. Quando a ansiedade vira depressão, tem como saber? Sim, a ansiedade, ela vira depressão quando percebendo um desses sintomas, que não é corriqueiro, né? Tá com a energia, tá fadigado, não tá tão interessado mais, tá muito cansado. Algumas pessoas ainda têm a ansiedade como uma síndrome do pânico, sente um pânico, alguma coisa assim, e não tratam, não busca ajuda, ela pode estar desenvolvendo a depressão também. Quem tem depressão é uma pessoa ansiosa também? Quem tem depressão, a ansiedade é como eu já disse, se ela não for cuidada, pode ser que sim, mas pode ser uma pessoa que ela é deprimida, né? Que tem características da personalidade dela. E também outra coisa que eu gostaria de citar, que às vezes eu não vejo com tanta frequência, que o psicólogo, ele também é o profissional que deve estar atento com o paciente em relação às consultas com o médico, clínico, porque muitas vezes a depressão ou até a ansiedade pode ser um déficit de vitamina B12, vitamina D, algum problema hormonal. Então eu acho também legal falar isso aqui na entrevista, porque a ansiedade quem tem depressão pode ter ansiedade, porque às vezes a depressão está ligada a algum fator biológico e pode desencadear essa ansiedade, que a pessoa fica, mas por que eu tô assim? Nossa, mas eu não era assim, sabe? E aí depois vai no médico ver que de repente é uma vitamina, alguma coisa, e começa a amenizar o sentimento de culpa, de vazio, de tristeza. Então, as duas quem tem depressão pode ter ansiedade também. E mesmo que não seja ligada a um fator biológico, seja um fator psíquico, também, porque de certa forma a pessoa ela pensa naquilo, né? Tô triste, é mais um dia, remédio para tomar. Você pode falar algum sintoma físico da depressão? Os sintomas físicos da depressão é a falta de energia, é o sentimento de tristeza, de vazio, também a baixa autoestima, né? Tudo isso está relacionado com a depressão. E são sentimentos que são muito fortes, né? Não é só assim uma tristeza, né? Ela permanece durante a maior parte do dia. E esses sintomas são os mais comuns que as pessoas têm quando está de depressão. Sim, o sintoma mais comum da depressão é
é esse da pessoa manter a sua rotina do dia a dia, né? Do trabalho. Então ela começa a perder a vontade e também de fazer desde pequenas coisas, como escovar os dentes, tomar banho. Vai faltando essa vontade, né? A pessoa vai ficando fadigada, sem energia. É uma questão emocional e física. Sim, você pode também falar sintomas físicos da ansiedade? Os sintomas da ansiedade são relacionados à palpitação, né? A boca seca, falta de ar, sensação de morte, sudorese nas mãos, no corpo. Esses são alguns sintomas da ansiedade. Como lidar com o problema da depressão? Para lidar com a depressão, o melhor caminho, né, é ir buscar ajuda do psicólogo, se for preciso do psiquiatra, porque também tem tipos de depressão, ansiedade que é possível tratar só com a psicologia, né? Então fazer esse trabalho multi, né, com o psicólogo, psiquiatra, e também ter um apoio familiar, fazer terapias alternativas, buscar outros lugares, outras coisas. Tem terapias em grupo, estar em ambientes agradáveis também, com os amigos, né? Ter uma rede apoiando aquela pessoa, além da psicoterapia e do psiquiatra. O que fazer quando a pessoa se recusa a aceitar ajuda? Ela não aceita ajuda de forma alguma, nem da família, nem dos amigos. Como devemos proceder? A melhor forma no caso, se for familiar ou amigo que está passando por isso, é entender melhor, né, aprender sobre o que é a depressão, se sensibilizar mais com este assunto, com esta situação, e mostrar para quem está com depressão, para quem está passando por isso, que ele está entendendo o que está acontecendo. Porque muitas vezes quem tem a depressão, ela se sente sozinha, né? Além de estar, porque às vezes quer ficar só deitada, tá só ali, porque ela já não está tendo tanto fôlego de vida, tanta energia, né? Se for uma depressão muito grave, né? Porque também temos a depressão leve, né? Moderada e grave. Então, o certo é a pessoa que está junto com esse buscar conhecimento, sensibilizar e mostrar para o outro que ele está ali, que ele vai ajudar e ir no lugar correto, que é o psiquiatra e o psicólogo. É o apoio. Em quais casos é recomendada a internação do paciente? A internação, ela é recomendada em casos extremos, quando a pessoa já está realmente não está conseguindo fazer nada, nenhuma coisa do dia a dia, muito menos trabalhar, estudar, tá só acamada, fica só deitada, e ela pode também oferecer riscos para si, como o suicídio, ou para a sociedade, né, para quem ela está, por conta desse descontrole emocional. Então, o caso de internação, ele é recomendado em casos extremos de depressão. A depressão tem cura? A depressão, ela tem cura, desde que seja seguido o tratamento corretamente. Não quer dizer que porque a pessoa teve depressão uma vez, tomou a medicação certa, fez a terapia, que ela não vai ter. Pelo contrário, essa pessoa ela vai potencializar mais ainda a possibilidade de ter depressão, porque ela já teve uma vez. Então ela vai estar mais disposta àquilo, vai estar mais vulnerável. Mais vulnerável, isso, exatamente. Mais uma perguntinha. Vamos dizer assim, um exemplo. A pessoa teve depressão, foi ao psicólogo e o psicólogo achou melhor
encaminhá-lo para o psiquiatra. O psiquiatra passou o medicamento, só que a pessoa, ela não terminou o medicamento, parou de tomar por conta, só porque melhorou. O que acontece quando o paciente faz isso e para todo o tratamento sem autorização, tanto do psicólogo, tanto do psiquiatra? Os sintomas podem voltar mais fortes ainda e pode desencadear outros transtornos até além da depressão. Então, o remédio psiquiátrico, ele não pode, né, como qualquer outro, mas o psiquiátrico não pode de forma alguma parar por conta. Porque o remédio psiquiátrico é um remédio que não é porque você tomou hoje que amanhã a depressão vai estar melhor. Ele é progressivo. Então, às vezes, demora 15 dias para começar a fazer efeito. E aí, se você tirar de uma vez a medicação, pode vir o transtorno, vir os sintomas muito mais graves. Então, não é recomendado de forma alguma, porque o psiquiatra vai, né, ir diminuindo a dose ou fazendo uma combinação de remédio, né, para conseguir tirar quando vê que a pessoa tá melhor, né, porque o organismo vai começar a responder de uma outra forma. Então, tirar a medicação é uma péssima opção. Então, jamais o paciente pode retirar o medicamento por conta própria. Só pode parar de tomar o medicamento quando o psiquiatra autorizar. E também só pode parar de fazer as terapias com o psicólogo quando o psicólogo também der alta. Sim, porque a terapia vai ajudar com que o paciente entenda a si, né, entenda seus sintomas e vá fazendo uma forma de uma autoterapia, né? Quando sentir tal coisa, vai saber ter uma habilidade para lidar com aquilo. Então, é só quando também o psicólogo decidir que não. Quando temos que procurar ajuda? Em que momento temos que procurar ajuda? Ajuda deve procurar quando os sintomas estão muito frequentes, quando está atrapalhando a rotina, quando os pensamentos já não são mais como antes, percebeu alguma mudança, ou está pensando muito, está sofrendo muito com aquilo que está pensando. No caso da ansiedade, né, e da depressão, se ficar o desinteresse, aquilo que a gente já conversou, a tristeza, perceber que isso está muito frequente, está na rotina, está no dia a dia, é um momento ideal para procurar ajuda. No seu ponto de vista, a ansiedade e a depressão é um problema de saúde pública? É também porque a saúde pública, eu penso que podia ter mais programas para os profissionais da saúde e para a sociedade, porque chega na clínica médica, o médico entendeu que são sintomas. Então, algumas vezes, eles já prescrevem um ansiolítico sem ir a fundo com aquilo, sem encaminhar para um psicólogo, ou se encaminha também, às vezes não tem profissional de psicologia suficiente, né? É uma coisa puxando a outra. Muitos pacientes até só trocam a receita, não sabe como que está o andamento, o progresso da doença, né, da depressão, enfim. Então, eu acredito que seja, sim, também um problema de saúde pública. Só um exemplo, uma pessoa, ela está com quadro de ansiedade ou depressão gravíssima. Aí ela teve todos aqueles sintomas e como se fosse um ataque do coração. Levam para um hospital. Chegando lá, o médico não vai saber que é um quadro de depressão. Ele vai colocar no soro e passar alguns minutos, ou meia hora, 40 minutos, a pessoa ela vai passar aquele tempo certo da ansiedade, da crise. Ela volta para casa. Só que o médico não deu um diagnóstico.
E todas as vezes que essa pessoa passar mal, vai acontecer isso. Então, o quadro dessa pessoa vai se agravando. Sim, vai se agravando por conta disso. Eu penso que se tivesse mais programas, mais coisas para os profissionais de saúde saber o que fazer, né, para onde encaminhar, de repente falar, olha, que chega na emergência, né, num caso grave assim, que é significativo, que o ideal é procurar um psiquiatra, ajudar essa pessoa a encontrar um caminho, né? Porque algumas chegam no pronto atendimento e não tem noção do que é uma crise de ansiedade, e só medicar e mandar para casa vai ajudar a piorar, porque aí ela melhorou, não vai mais de repente pensar naquilo, mas semana que vem tem outro, e vai desencadeando outras coisas também. Isso mesmo. O poder público teria que ter mais profissionais, mais psicólogo, mais psiquiatra, porque o clínico, às vezes, a maioria das vezes, ele não sabe o que a pessoa tem. E a pessoa está com uma crise de ansiedade extremamente forte, só que faz alguns exames e esses exames não vai dar nada. E dependendo o quadro dessa ansiedade, ela vai só aumentando e fazendo com que a pessoa desenvolva outro tipo de doença, né? Sim, é igual eu te disse, né? Eu não, no caso de quem vai numa consulta no clínico, não é uma emergência, e notou que é uma ansiedade, prescreve remédio, mas não tem aquele acompanhamento, porque se encaminha também para o psicólogo ou para o psiquiatra, aí vai demorando até a chamar. E aí nisso a pessoa já teve uma outra crise. Então eu acredito que a saúde pública tem um papel muito importante sobre isso, com a saúde mental. Deveria ter mais profissional da saúde mental, e os outros profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, deveriam ter mais treinamentos, mais programas, estar mais qualificados para aquilo. Para encerrar, como psicóloga, você pode falar alguma estratégia para melhorar um quadro de depressão? Cada pessoa, né, por ser singular, subjetiva, é um tipo de estratégia. Então, as estratégias que eu vou falar, elas são de modo geral. Uma estratégia muito boa é a meditação. Ela ajuda muito, porque vai trabalhar a respiração, vai trabalhar os pensamentos ansiosos e vai estar oxigenando o cérebro, mandando o oxigênio para o corpo, para o sangue, porque nós respiramos errado o tempo todo. Então agora eu estou respirando errado, você também, porque está só. Então todos nós, né, podíamos fazer técnicas de respiração, que é uma coisa que eu indico bastante. Tem até aquela técnica Mindfulness, que eu gosto muito, que a pessoa vive o aqui e o agora. Então, por exemplo, a pessoa vai tomar um café, ela focar a atenção dela naquele café, né, sentir o gosto, se está doce, se não está, se está quente, e ir fazendo esse exercício várias vezes ao dia, no banho, né, a água está fria, sentir aquilo, porque durante o dia a gente toma o café, come as coisas e não para notar. Então também é um estímulo que deixa a gente ansioso. Então esses pequenos exercícios dessa técnica, da meditação também, né? Os de respiração eu costumo passar alguns vídeos do YouTube para os meus pacientes. Tem uma técnica de Jacobson, que é um relaxamento progressivo muscular, que tem no YouTube, que a pessoa faz um relaxamento do corpo inteiro. Então, às vezes, são 10 minutos, né, que a pessoa tira 20 minutos, mas que ela vai estar trabalhando o seu corpo e mente. Então, essas seriam algumas
estratégias. Tá, você pode deixar os seus contatos? Sim, e Josi, eu quero dizer uma coisa que eu não falei no começo do vídeo em relação à depressão, é que eu acho importante frisar que ela pode vir de uma carga genética, que pode ser um familiar que já tem depressão, pode vir também em fatores ambientais e também pelo uso de álcool e drogas. São gatilhos que podem desenvolver a depressão também. Meus contatos, eu atendo online e presencial em Poços de Caldas. Meus contatos é o WhatsApp 035 99950 4572. Meu Instagram é @psicóloga Camila Silveira, e o Camila é com K e 2 L's. E a Josi vai deixar no vídeo também, né? Inclusive os contatos para quem tiver interesse. E também eu estou à disposição para responder mais perguntas. Pode deixar nos comentários ou me mandar mensagem para tirar alguma dúvida. Muito obrigada pelo vídeo, Josi. Gostei muito de participar do canal. Eu que agradeço, Camila. Muito obrigada por você ter aceito participar. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.